bem-vindos a mais um episódio de Defesa a 3. Hoje estamos aqui num ambiente muito azul e talvez optaremos por nos chamarmos durante este episódio de Defesa a 2. Só estou eu e o Nuno, será um episódio diferente, um episódio também mais curto. Dizer já inicialmente que finalmente, ao fim de algumas semanas, foi quebrado o enguiço no nosso desafio semanal de apostas. Finalmente conseguimos, ou neste caso o Nuno conseguiu acertar uma aposta e esperemos que seja para continuar. Hoje também até ao fim do dia, aliás, quando vocês ouvirem isto já estarão lançadas as apostas deste fim de semana. Não me parece muito possível que algum de nós acerte outra vez, mas veremos. Neste episódio iremos começar por falar um breve resumo, digamos assim, e a nossa opinião sobre o que foi o Grande Prémio do Azerbaijão na Fórmula 1 e depois iremos passar pelos principais campeonatos europeus e pela disputa do título, que todos caminham a passos largos para o final. Para terminar, iremos passar pelo Campeonato Português e, na nossa perspectiva azul, do que ainda acreditamos ou não para o que resta do campeonato. Mas nada melhor do que começar pelo Nuno, um apaixonado de Fórmula 1, para fazer e para dizer a opinião dele sobre o que se passou no último Grande Prémio de Fórmula 1. Bem, bom dia, boa tarde ou boa noite, como todos dizem. Antes de falar disso, queria salientar a minha vitória no Money in the Bank, a primeira vez, não é? Já sabem, agora sigam as outras apostas dos outros, porque é muito pouco provável, e estão 2 vezes seguidas, não me acredito. A que vai sair esta semana, os meus palpites esta semana fujam. A prova como tudo muda num ápice, é o Benfica que começou a perder, é o último classificado do Money in the Bank que ganha e salta para primeiro. Isto nunca se sabe como é que a coisa vira. Agora falando um bocado do E Grande quem Prémio. espera sempre alcança. Exatamente. E eu já reparei que agora no próximo ano ainda bem, que vocês vão reparar, mas toda a gente até agora fazia apostas com odds de 4, 5, que era para quebrar ali o linguiça. Agora já querem todos fazer de 6, que é para saltar logo para a liderança, porque a minha odd era de 4,80 e tal, por isso querem saltar para primeiro. Sim, e não esquecer que isto está a valer um jantar no final da temporada e para já está nas mãos do Leandro esse jantar. Exatamente. Mas eu já passei a minha tocha. Eu não me parece que vocês vão acertar todos, por isso acho que estou tranquilo. Agora falando um bocado do Grande Prémio do Baku desta semana, foi um bocado foi um bocado aquilo que eu não gostei nada de ver o Grande Prémio e é um bocado estranho para mim porque o Baku é a minha pista preferida do calendário, porque é uma pista citadina bastante rápida e com bastantes oportunidades de ultrapassagem devido à reta extraordinariamente longa que tem. Por isso, mas eu achei que mais uma vez foi a Red Bull a dominar desde o início e acabou, não é? A única coisa que me surpreendeu foi talvez o ritmo do Pérez, mas o Pérez já nos habituou que em circuitos citadinos consegue dar luta ao Verstappen ou até ser melhor do que ele. A Ferrari teve muito andamento, mas também já tinha teve muito andamento nas qualificações. O Leclerc conseguiu ficar primeiro para as qualificações, para o sprint. Nem vou falar de sprint, porque o sprint não interessa nada. Conseguiu ficar na pole do sprint e da corrida normal, mas em corrida não conseguem gerir pneus, o carro não tem o andamento que tem os Red Bulls. O Leclerc ficou a 20 segundos do Verstappen, que ficou em segundo. Epá, e nota-se imensa diferença de andamentos dos Red Bulls para os outros todos. Neste momento é uma luta pelo campeonato a 2, a menos que algo mude drasticamente. Vai ser entre o Pérez e o Verstappen, com clara vantagem para o Verstappen, não é? Como é óbvio. Neste momento só tem 6 pontos de avanço, reduziu a desvantagem o Pérez. E depois acho que vai haver ali uma luta pela segunda melhor equipa entre provavelmente a Ferrari, a Mercedes e a Aston Martin. Sendo que neste momento eu se calhar acho que a equipa mais estável neste momento é capaz de ser a Aston Martin, dessas três. Também devido ao Alonso e não só ao carro. Sim, parece-me que
das três que falaste é que terá menos necessidade de fazer grandes mudanças durante a época. Atualmente é que está em segundo na classificação de construtores. A diferença também é pequenina e estamos só a começar. Aliás, já todas as equipas pontuaram e isso também é destacar. Já falámos aqui que também só faltam dois pilotos, pensou, pontuar nesta temporada. Mas falando sobre o Azerbaijão, foi mais do mesmo. Nota-se uma clara diferença de andamento da equipa da Red Bull para os restantes. Não sei, não sabemos até que ponto é que o Pérez será realmente um rival, digamos assim, do Verstappen, ou se houver a necessidade, ele se dará para o Verstappen manter a liderança num determinado momento. Destacar algumas equipas também que estão com algumas dificuldades. O caso da Alpine, que ainda não conseguiu engatar esta época. Não sei o que é que tu achas sobre isso, mas tem desiludido um bocadinho. Mesmo a própria McLaren, que se calhar nesta última Grande Prémio já melhorou, mas caiu muito do ano passado para este ano. Sim, mas a McLaren eu até acho que desde o primeiro Grande Prémio tem-se visto algumas melhorias, com muita pena minha, que eu não é uma equipa que aprecio muito, mas, nem os pilotos, nem mesmo a equipa em si. Mas um destaque que eu queria dar também pela negativa, podemos dar destaques à Alfa Romeo e talvez à Alfa Tauri, porque são equipas que, pá, principalmente a Alfa Romeo, que em 2026 vai mudar para a Audi. A Sauber, que aquilo é a Sauber, não é? Neste momento que tem os direitos é a Alfa Romeo em 2026, acho que é 2026, vai passar a ser a Audi, e acho que eles parece que já estão a pensar muito cedo na mudança, quando ainda tem mais duas épocas em cima depois desta, e acho que é um bocado precoce. Um, e estão completamente afundados. O Bottas, apesar de ser um bom piloto, não tem carro nenhum, e o Zul, que até fez uma boa época, rookie também, tem andado sempre lá em baixo. Alpha Tauri, o meu destaque é que apesar de terem um chasso, que aquilo parece-me claramente um chasso, o Tsunoda, e ainda bem, porque eu achava que ele só lhe faltava algumas coisas a nível mental, parece que está a começar a destacar-se e a assumir um pouco o papel que o Gasly assumiu sempre na Alpha Tauri. Sim, Uh, aliás, era essa a ideia deles quando deixaram ficar para ser o primeiro piloto da equipa. Eu pessoalmente gosto da personagem e acho que ele mentalmente, se ajustar a algumas coisas, tem qualidade para demonstrar mais, tendo carro, claro, também para isso. Agora, acho que o De Vries ainda está a custar um bocadinho a engatar. É um dos que ainda não pontuou esta época, e lá está, épocas de rookie também são sempre um bocado complicadas. No caso que falaste já da Alfa Romeo, parece que estão a fazer literalmente tanque tipo NBA, pelo menos para já. não, mas eu acho que o Dave Riser parece-me ser um caso perdido. Eu nunca acreditei muito no Dave Riser porque sempre achei que ele andou nas Fórmula E, andou em Fórmulas 2, andou em muitos campeonatos diferentes até chegar aqui. E, e eu nunca fui um piloto que me chamasse muita atenção, apesar do ano passado, quando foi chamado à Williams em Monza, ter feito ponto de ter colocado o carro no sétimo lugar. E foi por aí que ele conseguiu um lugar na Fórmula 1. Mas de relembrar que ele fez melhor que o Latifi, de relembrar quem era o Latifi, né? Um, eu acho que relativamente ao Tsunoda, acho que é mesmo. Acho que está ali um belo piloto em termos de velocidade, e isso é mesmo só a questão mental. Mas agora vamos para Miami esta semana. Já temos outra vez grande prémio, 2 semanas seguidas. Também é o tempo que tivemos aqui de paragem. E pá, não há muito a comentar, não é? Vai ser o passeio da Red Bull. Acredito que o Verstappen ganhe esta semana. Não me vejo o Pérez a ganhar 2 corridas seguidas. Acho que a Red Bull nem vai tirar, vai piorar o carro do Pérez esta semana, para o caso, porque não vejo isto a mudar de figura. Sim, eu também acho difícil ele ganhar duas corridas consecutivas. E também só para terminar este tema, destacar um bocadinho, tudo bem que o carro é superior, tudo bem que o Alonso tem finalmente outra vez um bom carro e está a fazer um bom início de campeonato, mas mesmo o próprio Stroll, que quando entrou na equipa foi acusado de apenas estar na equipa
devido ao pai ser para ser o dono da mesma, e para já pelo menos tem dado o ar da sua graça. Sim, eu acho que essa crítica ao Stroll, eu sempre gostei do Stroll porque acho que a crítica que lhe faziam por causa do pai sempre foi um bocado excessiva, porque ele na verdade não é um piloto extraordinário, mas é um bom piloto e eu se calhar ponho o mesmo, se calhar consigo arranjar para aí 10 pilotos, se calhar na grelha, que sejam pior do que ele. Não o acho muito, não acho tipo que é dos melhores, mas também não acho que é dos piores. E agora que tem um carro melhor, consegue ver essa diferença, não é? É um bom piloto, mas continua a ser pior que o Alonso, que eu acho que é dos melhores pilotos da grelha, né? Por isso. Sim, com uma experiência diferente também, não é? Com muitos anos de diferença comparado ao Stroll, que ainda terá muito para andar. Mas acho que é isso. Dificilmente fugirá, aí, apesar de estarmos muito no início, as coisas dificilmente mudarão drasticamente para o que temos visto nestas primeiras 4, 5 corridas. 4, acho eu. 4-4. 4, que esta foi a quarta no Azerbaijão. E acho que da Fórmula 1 é isto. Passaremos para os principais campeonatos europeus. Começar, se calhar, por destacar o recorde batido ontem pelo Haaland, que, como dizia o comentador, já entrou, aliás, já ultrapassou tudo o que foi feito por nomes históricos da Premier League. Já bateu o recorde de golos marcados numa época de Premier League com 35 golos. Ainda faltam 4 jogos. Eu, para mal dos meus pecados, como adepto do Arsenal, com o City neste momento com menos um jogo e com mais um ponto, acho que dificilmente deixará fugir o título, só mesmo se acontecer algo mirabolante com a equipa que tem e com o que tem vindo a produzir nestes últimos jogos. Além disso, na próxima jornada o Arsenal ainda joga em casa de Newcastle, que é terceiro, uma equipa que está a fazer uma época extraordinária. E acho que se me dissessem no início da época que o Arsenal ia ficar no segundo lugar, tão próximo do título, já seria uma notícia interessante. Mas nestes últimos jogos desiludiram bastante e lá está. Como eu disse, acho que já dificilmente chegarão ao título. O que é que tu achas? Eu acho que o tempo do Arsenal chegar ao título já morreu no dia que eles perderam com o City, ou talvez até quando tiveram aquelas duas derrotas não, empates, com o Southampton e com o West Ham a ganhar 2-0, os dois jogos. Não, com o Southampton não tiveram a ganhar 2-0, mas com o West Ham tiveram a ganhar 2-0 e houve outro qualquer que eu não me lembro. Houve outro jogo que eles tiveram a ganhar 2-0 em casa, penso eu, que o West Ham foi fora. Houve um jogo que eles tiveram a ganhar 2-0 em casa e deixaram-se empatar. Ou estou maluco, se calhar foi fora. Se calhar Não me lembro. deve estar a falar com o Liverpool, mas foi fora. Foi com o Liverpool, sim, desculpa, erro meu. Mas é pena, porque eu não sendo um fã do Arsenal, certamente não sou um fã do City. Um, pá, e eu gostava que eles fossem campeões, até porque achei que mereciam. Sim, eu Uh, acho que acima de tudo, para quem gosta de futebol, era uma história bonita, não é? Era tipo daquelas histórias em que ninguém estava à sim, espera, vem de baixo, construir uma equipa. Apesar de que, e eu sendo adepto do Arsenal, essa história não é 100% assim, porque dizer que o Arsenal não investiu quando foi buscar Gabriel Jesus, o próprio Zenchão, que também acaba por era ser uma isso mesmo que eu ia contratação, dizer. quando gastou quase 40 milhões no Fábio Vieira, não é bem não investir, não é? Sim, o que eu ia dizer era mesmo isso. Não vamos confundir isto com o título do Leicester, não é? Calma, não é a mesma coisa. É o equivalente, se calhar, ao Braga ser campeão cá em Portugal, que pode ser este ano, não é? Agora, hum, eu não acho que. Acho que o City fechou completamente as portas do título. Não vejo como é que o Arsenal pode entrar outra vez. Não vejo mesmo. Principalmente porque quando acho que esta semana não vão ganhar a Newcastle. Acho mesmo que vão perder o jogo. Até porque o Newcastle está em grande forma e está a fazer uma época incrível. E o City, pelo que eu vi do calendário, tem jogos bastante fáceis até ao fim da época. Até que o Chelsea joga, vejam lá. Que é para facilitar a coisa. Podemos também falar um bocadinho, já que estamos aqui a falar da Premier e já que falamos do título está decidido, podemos falar se achas que o Chelsea tem algumas hipóteses de descer de divisão ou não. Olha, eu achava muito engraçado. Depois do que foi aquele mercado de janeiro, se o Chelsea descia a divisão, era mesmo ouro sobre azul. Eu acho que valia quase um título.
Está uma disputa bastante acesa pela despromoção, mas eu acho que são tantas equipas que ainda estão ali aproximadas, bem mais próximas, quer dizer, bem mais não, mas tão mais próximas do que o Chelsea da linha d'água, portanto acho que dificilmente o Chelsea pode chegar lá, apesar de ainda ter jogos complicados, como Sim, disseste, ainda eu estava a joga ver, contra o City. eu estava a ver aqui o calendário e o Chelsea tem 5 jogos e eu honestamente vejo-os a poder ganhar com certeza. Epá, eu não os Se vejo a calhar poder ganhar ganham com ao certeza, Nottingham, mas sim, mas não sei se ganham. não vemos. Sim, porque Eles têm mesmo o 2 jogos, Nottingham vai estar até ao fim a lutar pela permanência claro, e será difícil. Acho que o Chelsea vai passar ali um bocadinho mas os últimos aflito, 3 mas jogos, não me acredito que ganhem nenhum. Não me acredito que vão. Caraca, está aqui alguém a ser buscado pela polícia aqui atrás, que eu estou a ouvir as sirenes aqui atrás da minha casa. não, Eh, mas concordo, acho que City, United e Newcastle eles podem nem fazer nenhum ponto nesses últimos 3 jogos. Sim, vão ao City, vão ao United e depois recebem o Newcastle, não me acredito que ganhem nenhum. E mesmo agora que vão ao Bournemouth, não me acredito que seja um jogo fácil. O Tottenham, que estando mal, acho que está melhor do que eles. Acho não, tenho a certeza que é melhor do que eles. Foi lá perder o jogo em Bournemouth e com o Nottingham em casa também não é muito fácil, tendo em conta que o Nottingham também está a lutar mesmo para não descer ainda mais extensivamente com o Chelsea, né? O meu problema não é o Chelsea não ganhar pontos, o meu problema é que o Chelsea tem 39 pontos e a linha d'água está nos 30 e eu não me acredito que quem esteja nos 30 que faça 9 pontos nestes É 5 isso, jogos. é isso. Acho que dificilmente. Mesmo o próprio Wolverhampton, que está nos 37, acho que já dificilmente desce. Acho que será ali entre os que estão na linha d'água, mais o Leeds, o Leicester e o West Ham, que só tem mais 4 pontos. E que ontem fez uma primeira parte interessante em casa do City. Estava a discutir o jogo. Depois a segunda parte foi o que foi e eles engataram Ontem e não levaram vi o 3 batatas. Mas um ponto que eu acho que pode ter alguma influência, mas sim, eu concordo com os jogos do City que faltam são relativamente fáceis. Acho que dificilmente deixam fugir o Tri, o Tri, que eles são bicampeões. Uh, Eu por mim desciam estes 3 que estão lá em baixo. Dos que estão a mas lutar, se eu tivesse que escolher, desciam estes 3 porque eu não quero que deixe a Leeds nem Leicester. eu gosto de Southampton, mas é mais Sim, difícil já de eu esse se já dei como perdido. escapar, portanto está praticamente dado como perdido. Mas uma coisa que eu acho que pode ter alguma influência, talvez, são as meias finais da Champions. Porque o City tem ali pelo meio 2 jogos com o Real, que se calhar vai dedicar-se a 100% a Queres esses tu? 2 jogos. Queres tu que eu se dediquem 100% a esses jogos? Pois, sim, 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 mas acho que dificilmente, não, umas meias finais da Champions, se com o Real eles não se dedicam a 100% ao jogo, então esquece, porque não terão hipótese. Sabemos o que foi o ano passado, eh, uma eliminatória igual, já não sei se foi nas meias, se foi nos quartos, Foi que nas meias. Foi que o nas Real meias. jogou com o City o ano passado. Foi nas meias, foi nas meias. Então repete-se, Uhum. veremos o que vai dar, mas não sei se influenciar alguma coisa na Premier. Acho que lá Gostava que está. passasse o Real, mas quer dizer, isto para mim é um bocado. São duas das equipas que eu menos gosto neste momento. O Real sempre foi, o City está-se a juntar à festa. Até gostava que passasse Pá, o City. eu acho que, olha, eu até te posso dizer uma coisa que é opinião pessoal e lá está. O que faz a diferença no futebol e no jogo em si são os golos e vai ser sempre assim. Tu ontem vês a primeira parte do City e vês um gajo como o Haaland e ele está ali 45 minutos perdido completamente. Ele pouco tocou na bola, às vezes que tocou, é assim meio desengonçado, estás a ver? Muito estranho. E depois diz alguém que ele já marcou 51 golos numa época e ainda faltam 6 ou 7 jogos para acabar a época. Portanto, acho que o City compete um bocadinho contra eles mesmos, porque tu olhas para uma equipe e olhas para outra e não sei se terá. Aliás, não sei. Dificilmente o City perderá assim jogadores importantes na próxima época, não acredito muito nisso. E ganhando o título este ano, entrará na próxima época como claro favorito a ganhar o título no próximo ano. E muito próximo do título, isto também para fazermos a ponte, está o Napoli, que à hora que vocês estão a ouvir isto provavelmente já jogou, porque eles jogam hoje. Exato, jogam hoje em casa da Udinese. Basta empatarem. Eles até podiam ter festejado ontem
no sofá, mas a Lazio ganhou o seu jogo. Hoje jogam em casa da Udinese e basta empatarem para serem campeões. Acho que dificilmente vai fugir. Acaba por ser merecido porque foram os mais regulares e praticaram um futebol interessante e bonito, mas aquele regresso pós seleções ainda tremeu ali um bocadinho a coisa. E tu, Nuno, que apostavas neste Napoli a chegar à final da Champions, não é? Sim, Isto foi só um e continuo, parênteses. e continuo a achar que foi uma aposta válida, só que acho que eles mesmo focaram as energias todas deles no campeonato e também tiveram uma quebrazita à Benfica pós seleções. Nem é tanto pós seleções, mas sim, é mais ou menos desde abril, Sim, vá. aconteceu em Espanha, com o Barça, um bocadinho Sim, mas em Espanha pós-seleções, aconteceu em a todos. Portugal. Em Espanha Sim, aconteceu ao Real também. Ninguém quer ganhar jogos, vá. Não ganha o Real, não ganha o Barça, ninguém quer ganhar jogos. Mas a Inglaterra também aconteceu. Mas eu acho que o Napoli, eu ainda hoje estive a ver, para eles não serem campeões, faltam-nos 6 jogos. Eles teriam que perder os 6 jogos todos. A Lazio teria que ganhar os jogos todos e teriam que recuperar uma diferença de golos de 20. Por isso, eu acho sim, que isso era. O Napoli é praticamente campeão. Lá Não é está. praticamente, é campeão, porra. Acho que podemos dizer que é mesmo campeão, porra. Sim, sim, o Napoli é campeão. Aliás, Ehm, eles no último jogo empataram com a Salernitana. uhum. Dizer só um parênteses que estragaram a minha aposta do nosso Não, desafio eles não foram semanal. campeões por tua causa. Sim, Fazem também é verdade. transparentes. E a festa foi feita na mesma, porque eles já sabem que o título está Está ganho, entregue. algo que já não acontece Há 33 anos. eu ia dizer há alguns, mas sim, acho que é o 33 anos. terceiro. Acho que É é a o terceiro terceira campeonato liga. deste ano. É, Os a dois que ganharam terceira foi no liga. tempo do Maradona e o último foi em 1990, com o Maradona. Boa, e fiquem ligados para mais para esta enciclopédia de futebol Mas italiano. é, mas é, eu Lá sou o está, acho Freitas que Lobo dos podcasts. dificilmente hoje não fazem um ponto, então acho que nesta jornada fica arrumado e fica Sim, decidido. tá entregue. Depois da desilusão que foram as meias finais da Champions, que já falamos aqui, aquele 1-1 em casa contra o Napoli, com o penalti falhado pelo que tem sido provavelmente o destaque desta época, acho que deve ter deixado, ainda que eles Algumas agora marcas. fiquem contentes com o título, de certeza que foi um desgosto grande. E antes de saltarmos para o nosso campeonato, acho que o que está mais vivo, até muito mais do que o nosso, é o alemão. Que já sei que não acompanhas muito, ainda tento ver alguns jogos, os que consegui, principalmente lá está dos dois candidatos. O Dortmund, se calhar vai se matar a ele mesmo, até porque tem jogos mais complicados até ao final. Esta jornada joga com o Wolfsburg, apesar de que o Dortmund em casa tem sido bastante regular, fora é que parece que não quer ganhar jogos. Mas tinha a sua graça. Eu também acho que o Dortmund nunca na vida vai. Eu não acompanho muito o campeonato alemão, mas acho que o Dortmund não costuma, pronto, não costuma ser uma equipa muito forte nestes momentos decisivos, mas também não costuma chegar a estes momentos decisivos, verdade seja dita. Porque quando chegamos a esta parte do campeonato, eles já estão para aí a 10 ou 12 pontos do Bayern. Sim, normalmente é isso que acontece. Mas teria a sua graça e eu até gostava que o Bayern, eu não gosto do Bayern, e até gostava que o Bayern perdesse o campeonato Tu com esta hoje troca já de disseste treinador. para aí 5 equipas que não gostas. Tu estás a destilar ódio Eu neste não, episódio. eu se disser a equipa que apoio na Alemanha, eu acho que estamos a ter uma época muito negra. Não sabes qual é a minha equipa que Ah, eu mais gosto na Alemanha, bem não? é azul? É, sim, senhora. É de Gelsenkirchen. Vês como tu sabes. Pois. É o Mas isso Schalke. tem a ver com histórico vitorioso em Gelsenkirchen? Pá, tem a ver que quando eu era miúdo e comecei a ver futebol, uma das equipas maiores da Alemanha, para além do Bayern, e que andava sempre lá em cima era o Schalke. Entretanto, começaram a lutar pela segunda divisão, que ele baixou um Sim, bocado de coisa. sim. Mas eu acho Mas que o não se Dortmund não vai podem, ser campeão. Acho que o e Dortmund não não se vai ser podem campeão. escapar. Podem, Eu vai. acho é que Diz-me. além disso, e não podemos esquecer, este é um ponto um do outro, nós temos ali
duas equipas em terceiro e quarto a 6 pontos. O União de Berlim e o Friburgo estão a fazer uma época top e tão dificilmente chegaram lá, mas com um percalço de um modo ou outro ainda podem chegar ao segundo lugar. Lá está, concordo. Sim, não é Acho igual que o mais possível. o Dortmund nestes momentos é uma equipa que treme muito e já se viu agora no último jogo fora em casa do Bochum, acho eu. Sim, foi em casa do Sim, Bochum. mas o Zé apostou neles, por isso. Pois, eu até iria fazer referência a isso, que o Leandro pôs o Dortmund direto a ganhar no desafio semanal e acho que foi a grande causa para eles não conseguirem. O Leandro que é adepto Dortmund. do Dortmund e até já fez uma visita ao Ao Signal estádio. Iduna Parte, certo? Exatamente. Certo? Portanto, só para verem o O nível. nível. Acho que acaba por ser ele a estragar um bocadinho o campeonato à equipa. Sim, e de realçar que ele foi à luz ver o Benfica com o Porto. Por isso. Portanto, anda aí a destilar azar para as equipas que ele gosta. Sim, mas aí o Carlos também foi e pronto, vieram os dois um bocadinho desanimados. Felizmente podemos contar com a presença deles esta semana na luta outra vez contra o Braga. Eles vão os dois? Bom, Isso são boas notícias. vamos ver, vamos ver. Espero que E sim. antes de saltar para o nosso campeonato, como já tínhamos falado e não pode deixar de ser, deixa-me só fazer aqui uma breve passagem pela Premier League da Arábia Saudita, onde o nosso Cristiano continua a brilhar. Quer dizer, brilhar dentro de campo não muito, fora acredito que sim. Eh, ainda faltam algumas jornadas para acabar, não sei se acompanhas muito, mas eu por acaso ontem estive a ver um bocadinho do jogo da equipa do Nuno Espírito Santo, que é que está em primeira. Perderam o jogo e a equipa de Ronaldo agora ficou a 3 pontos. Ou seja, o Ronaldo não pode juntar um título de campeão da Arábia Saudita, que acho que pode ser. Pode o pôr talvez na luta pela bola de ouro agora para o ano que vem. Sim, é assim, vou-te ser honesto. Sim, podes te rir. Eu acompanho. Nem me vou dar a esse luxo. Eu estava a acompanhar o campeonato e esta dia do Ronaldo lá nas Arábias, mas depois quando vi que ele podia fazer arqueos a meio dos jogos e só levar amarelos, aí deixei de acompanhar. Mas acho que vamos ver se ele ganha o campeonato ou entretanto não se vai embora antes. Porque ele Ah, queria ir para o Real eu Madrid, ontem, pois queria ele. O Real é eu que não ontem quer. também eu queria ir para o Real Madrid. Pois. Pá, eu ontem estava a ver a equipa do Nuno Espírito Santo, que é que está em primeiro, e tem 3 ou 4 brasileiros, já nem sei assim precisar, E que esses são são quem? O claramente Marinho. O Marinho. O Romarinho, já. São os que se destacam na equipa. Mas eu olhava para uns e para outros e pensava assim: "Pô, será que eu conseguia apanhar um avião Não. classe económica para a Arábia Saudita, dar lá uns toques à volta do estádio e eles chamavam para pertencer? Ah pá, também não me ia pedir nenhuma fortuna, só para dizer que era jogador profissional de futebol. É, eu acho que é uma possibilidade. Desde o momento em que o Marega é dos melhores jogadores de um dos candidatos ao título. Sim, acho que Que dá para não. ver bem O Alali está em que o... lugar? Em terceiro? Não, está em quarto. Opa, o Marega tem falhado muitos gols. Está em quarto. E até é um bocado de desilusão porque é uma equipa supostamente É melhor. Em termos que de tem muitos investimento. estrangeiros e Deixa-me só te- fazer aqui um à parte, já que tu fizeste do Cris. Ahm, Esta semana foi anunciado que o Messi ia sair do PSG por Fabrício. Quer dizer, ele tanto anuncia como no dia a seguir diz que afinal que o PSG renovou com o Messi. Mas presumindo sim, que ele mas eles sai, disseram que ele já tinha decidido que não ia renovar. sim, mas Portanto, presumindo que ele sai, achas que. Eu acho que só há duas opções: ou vai para as Arábias ou vai para o Barça. Não acredito que haja mais. Ou então o Guardiola entra em jogo e ainda vai buscar para o City. hum, Que eles por acaso precisam, tem pouca gente lá na frente. Um, eu acho que vai para o Barcelona outra vez. E espero que vá para o eu Barcelona também outra vez. acho. Eu Espero. também acho que vai para o Barcelona outra vez. Acho que ele poderia lutar pela titularidade com o Mehdi na próxima época, se ele tivesse interesse. Mas acho que dificilmente o veremos no azul e branco.
Pá, não Eh, sei, o Pinto vai entrar em anos de eleições, não sei se ele não comete assim uma loucura. não, mas acho que vai para o Barça. Para as Arábias não acredito, porque, aliás, como sabemos, o Ronaldo foi para as Arábias pela questão monetária, como é lógico, apesar dele dizer que é um campeonato muito interessante e que ainda não está a acabar a carreira. Não sei quando é que irá acabar. Mas acho que o Messi, se for um bocadinho inteligente, e não acredito que eles precisem de dinheiro, vê o que se passou com o Ronaldo e não sei até que ponto. Apesar de que o Messi, se fosse agora para as Arábias, destacava-se muito mais de certeza do que o Ronaldo está-se a destacar, não é? Sim, claro. Eu acho que o Messi ainda não está no ponto, também é mais novo, ainda não está no ponto da carreira que o Ronaldo já está, porque mesmo no PSG continua a ser influente. Agora, a questão é que eu acho que, e vimos o Mundial que ele fez, né? A questão é que eu acho que o PSG é uma equipa, eu passei a odiá-los, tipo, mesmo, porque não consigo compreender como é que eles vão para a casa do Neymar e que são talvez os dois jogadores que os puseram mais no mapa nos últimos tempos, a par do Mbappé, e agora vão para a casa dos gajos dizer para se ir embora, que não os querem, mas porquê? O que é que eles fizeram? Se acham que a culpa do projeto é desses jogadores, estão muito mal, estão muito enganados. A culpa é da liga onde eles estão Mas inseridos. eu acho que é um bocadinho também. Opinião pessoal, e como já discutimos aqui, tu, quando investes o que investes numa equipa como o PSG, tu não podes querer ganhar a Liga Francesa, ser o teu objetivo. E anos após anos, o que eles têm investido e continuarem por cair tão cedo numa Liga dos Campeões, eu acho que tu tens que cair em cima desses jogadores e percebo perfeitamente. Mas eu Tu acho que, vês mas eu acho que o problema jogos. não são os jogadores, porque se tu fores ver antes do Messi chegar lá, eles foram à final da Liga dos Campeões com o Bayern, perderam o 0 e aí acho que não houve problemas de mentalidades nem nada. Eu acho que o problema é mesmo precisamente Sim, o excesso de foco em estrelas. Isto já com o Real Madrid e com os Galácticos antigamente não resultou e também aqui não resulta, porque tu tens três galos para um poleiro, não é? Porque o Mbappé mas quer ser o líder da equipa, o Neymar quer ser o líder da equipa, o nós já Messi quer ser o falámos líder da disso equipa. aqui e nem é só a questão de querer ser líder, é a questão do que eles não dão aí à equipa em muitos momentos, porque lá está, nós já falámos sobre isto aqui também para não bater na mesma tecla, mas tu, quando jogas contra um Bayern, que foi o que aconteceu esta época, tu tens que perceber que vai haver momentos em que a tua equipa vai só defender. E quando tu tens três gajos à frente, o Mbappé, o Neymar e o Messi, que não ajudam nada a equipa a defender, fica muito difícil de ganhar jogos, não é? E Tu não vês, tem que ajudar. Não e tu podem estar os três falaste, na mesma equipa. óbvio, claro, mas por isso é que imagina um Messi ir para a Arábia, tem 10 jogadores a jogar A para ele, defender por para ele, exemplo. claro. Não é? Sim, sim. O mesmo Messi ainda agora para o Barça, não sei até que ponto é que terá 10 jogadores a jogar para ele, porque o Barça já, com o Xavi, já montou um 11 base Sim, mas entra de eh, caras. Atrás do bastante interessante. Lewandowski. Achas? Não sei. Acho. Eu posso Senta um dizer dos assim, miúdos. não entra para o meio campo, mas nem que sente o Dembélé e Mas o jogue numa Gabi das agora tem linhas. jogado numa posição mais à Epá, frente. eu posso ser controverso no que estou a dizer, mas se me dissessem para um ano, para o Barcelona, se me dissessem desses três jogadores, do Neymar, do Messi e do Mbappé, eu se quisesse um jogador para uma época, neste momento ainda escolhi o Messi. Ah, não, já é difícil. Agora, se me dissessem que Neste, és um jogador para a tua equipa para dar aqui 3 4 anos, não, quero um Mbappé. mesmo neste Mas, momento, acho que o Messi, que o Mbappé, desculpa, neste momento, se calhar ponho o Mbappé, não quero ser muito injusto, mas para o Haaland talvez, mas Mbappé, Haaland, eh, se calhar mesmo o próprio Vinícius como mais decisivos, tipo, que sozinhos conseguem decidir um jogo. Estás a ver onde eu quero chegar? eu percebo o que estás a dizer, mas ainda tenho que ver o Messi. Por isso é que parte de mim queria vê-lo no Barcelona, porque quero vê-lo numa equipa que seja capaz de estar nas decisões, percebes? Eu não estou a dizer que o PSG tem fraca equipa, mas parece que estes 2 anos do Messi lá em França parece que não existiram. Porque ele parece que foi jogar para uma equipa de exibição, estás a ver? De fazer jogos Perdeu um amigáveis. bocadinho Foco, mesmo destaque. o mundo, exato, mesmo o mundo perde um bocadinho o foco porque é uma equipa que acaba a passear um bocadinho no campeonato, se bem Sim, que, e faltando uns jogos, só está 5 pontos à frente e teria a sua graça se perdessem o perdeste. campeonato agora nesta reta final. Eles o ano passado não ganharam. Exato.
Pois, eram 2 anos sem ganhar o campeonato, tinha a sua graça, mas Não, o ano passado. não ganharam. Acho que não, acho que foi o Não, o Lille ano que passado ganhou. ganharam. Isso já foi há 2 anos. O Ah, Lille. foi? Desculpa. Foi. Não, eu O ano acho que passado já tinha a sua ganharam. graça e porque é que eu quero que ele saia do Ar e vá para o Barça? Porque tu vês isto vale para o Ronaldo e para o Messi. Tu quando vês o Ronaldo Isto aconteceu quando o Ronaldo foi para a Itália. Eu sei que ele marcava muitos golos, mas quando ele foi para a Juventus, não havia tanto interesse em vê-lo jogar porque ele estava a jogar no campeonato italiano, percebes? Sim, e ele Era um marcava bocado muitos golos seca. na mesma. Sim, sim, mas era uma seca, tipo, no campeonato onde estava inserido. Agora, com o Messi na Liga, não me dá vontade de ir ver um jogo do PSG da Liga onde ele está a jogar, porque está a jogar contra mecos, percebes? Não tem. Não dá, A e mesmo ele competitividade é sabe que é um meco. diferente. Mesmo ele sabe que não está totalmente tipo, focado naquilo. E tu montas uma equipa só para lutar para a Liga dos Campeões não resulta, não é? Porque as mentalidades, uma equipa tem que estar focada sempre em todos os jogos. Não é Sim, só sim, para sim, isso metade. sim. E basta ver que nesta última jornada eles perderam com o Lorient. Claro, Tens ali milhões e milhões investidos para perder contra uma equipa que com um jogador com um jogador do PSG faz o plantel todo durante 5 ou 6 anos. claro. Uhum. Mas sim, concordo. Só para terminar o tema Messi, acho que o mais provável vai ser o regresso a Barcelona. E um Barcelona que está também praticamente com o título ganho. Cá no nosso belo campeonato é que as coisas estão para alguns já praticamente decididas, para outros uma réstia de crença que ainda existe. Eu acho que esta jornada vai ser, para mim, na minha opinião, é a jornada decisiva para eu acreditar ou não em alguma coisa. O Benfica, e podemos falar também um bocadinho rápido do que foi esta jornada. O Benfica, com algumas dificuldades na primeira parte, acaba por vencer em Barcelos o Gil Vicente. Um jogo que se calhar o Gil merecia um bocadinho mais, pelo menos marcar um golo, o Gil merecia, se calhar um 2-1 ou mesmo um próprio empate ao que foi o jogo, não sei se não ficaria mal, apesar do Benfica ter sido superior, principalmente na segunda parte. Dizer que o Porto, na minha opinião, teve uma exibição paupérrima. Acho que esperava-se mais de alguém que Horrível ainda mesmo. acredita. Sim, alguém que ainda acredita. Mas como eu disse, e se calhar vais concordar, acho que o Benfica Braga deste fim de semana, o Benfica ganhando, para mim, já 4 pontos à frente, já dificilmente foge. Qualquer outro resultado, isto acreditando que o Porto pode ganhar em Arouca na segunda-feira, ainda deixa as coisas um bocadinho abertas, mas também não sei o que é que achas relativamente a esta jornada. Passou e há que vem deste fim de semana. Eu concordo parcialmente com o que tu dizes. Eu acho que já está arrumado, entre aspas. Eu sempre acho isto, tipo, acho que muito difícil. Se vamos pelo pretexto de muito dificilmente lhes foge, acho que já mesmo agora muito dificilmente lhes foge. Mas indo para o outro lado, acho que não acho que se eles ganharem esta semana em Braga, em casa com o Braga, eh, que seja automaticamente o campeonato está entregue. Eu acho que para mim o campeonato passa a estar mesmo 100% entregue se eles vierem de Portimão com uma vantagem de 4 pontos ou mais. Se eles saírem de Portimão, que é o próximo jogo que for, com uma vantagem de 4 pontos ou mais, aí o campeonato está completamente entregue. Se eles vierem de Portimão, quer percam agora, quer percam em Portimão, ou empatem, ou percam pontos, é o que eu quero dizer. Se o Benfica perder pontos aqui ou em Portimão e se vai para Alvalade com 2 pontos de avanço ou 3, aí eu já tenho algumas dúvidas. Por mim, agora, se vai para o Alvalade com 4 pontos ou mais, é impossível, porque o Benfica efetivamente tem 3 jogos. Sim, o Santa último jogo é Clara, com Santa Clara que está em último. Portanto. e nesse momento já deve ter a época completamente Sim, neste momento já decidida. tem a época praticamente decidida. Sim, mas nesse momento, quer dizer, lá em baixo neste momento ainda não tem, porque é muito fácil de tu ganhar jogos lá em baixo porque os outros não ganham, percebes? Se tu ganhares, podes subir porque os Sim, outros também mas não o ganham. Santa Clara neste momento está a 6 pontos do playoff. Portanto, acho que. Não 6 sei. ou 7? 6 acho eu. Mas Pá, não sei. Acho que mas o eu acho. Braga, o Diz. Braga é neste momento uma das equipas em melhor forma. Aceitava que o empate já seria um bom resultado para nós. Isto acreditando, claro, que ganhei a Arouca, porque senão não nos serve de nada.
Sim, e atenção que a deslocação em Arouca é muito difícil, porque o Arouca é das melhores equipas a jogar no nosso campeonato e está em quinto por alguma razão. E ainda agora foi Alvalade empatar e fez a vida negra ao Sporting na Taça da Liga também nas meias finais. Um, relativamente ao jogo do Porto Sim, com o mas Boa Vista, também te digo sobre esse Arouca Porto, que se por alguma razão o Benfica não ganha o Braga e nós não ganhamos em Arouca, então é porque não merecemos ser campeões. sim, mas isso eu já te disse. Se o Benfica chega ao fim do campeonato agora e é campeão, para mim merece ser. E se o perde, também o merece perder, porque não merece ser campeão, porque uma equipa que tem 10 pontos de avanço a 7 jornadas ou 8 do fim e perde o campeonato não merece ser campeão. É ponto assente. Por muito bem que tenham jogado o resto do campeonato. E eu continuo a achar que o Benfica no pior e o Porto agora. Agora não, o Porto quando esteve no melhor foi pior do que o Benfica quando esteve no melhor. Acho que o Benfica no topo da época deste ano praticou o melhor futebol que o Porto. Mas isso para mim não me interessa para nada se eles praticam um futebol mais bonito ou mais feio ou nada. Isso para mim interessa pouco. Agora, relativamente aos jogos desta semana, já que estamos a falar de futebol feio, é capaz de ser a pior exibição do Porto no Dragão esta época e isso não é fácil, porque já houve bastante recentes. De realçar que acho que o Porto nos últimos 3 jogos em casa, ou 4, ganhou todos pela margem mínima, incluindo Santas Claras, Estoril, estava a faltar outro que não me lembro. Boa Vista, né? Uh, mas o jogo com o Boa Vista, o jogo com o Boa Vista e o jogo do Benfica com o Gil Vicente, para mim resumem-se a uma coisa. Para mim são duas equipas neste momento completamente cansadas, estouradas fisicamente. Até acho que fisicamente parece-me que o Benfica está mais estourado que o Porto. Talvez também teve na Liga dos Campeões mais tempo, o Porto não teve. O Porto teve a Taça Portugal, mas não é igual. E também porque, como eu já disse, a rotatividade do plantel do Benfica é mais reduzida que a do Porto. Pelo menos se eles têm mais soluções que eu não acho, mas pronto, vocês acham, mas se eles têm mais soluções, o Schmidt não as usou durante tanto tempo, só agora é que começou a recorrer mais ao banco. Sim, e indo de encontro também ao que estás a dizer, nesta fase final, e principalmente contra essas equipas que estão lá no fundo, os pontos acabam por ser todos um bocadinho mais caros, porque para eles é decisivo, não é? É a vida ou morte. E a questão é, eu acho que nestes últimos jogos do Porto e do Benfica e do Braga, que para mim estão perfeitamente na luta, vai depender muito. Para mim depende da vontade de todos e do que metem no jogo todos. Porque em termos de futebol jogado, principalmente entre o Porto e o Benfica, acho que aquilo agora está mal para os dois lados, honestamente. Acho que porque eu vi o Benfica, o Porto é uma equipa que quando ganha muito às outras equipas e onde é sempre o seu foco nestes anos, seja qual seja, é na recuperação da bola. Tipo, se tu reparares, a equipa adversária contra o Porto, se tem a bola, o Porto cai logo na pressão e recupera logo. São muito fortes na recuperação. E o Benfica, onde é muito forte, é na construção no meio campo adversário, não é? Porque tu vias a quantidade de vezes que eles este ano entravam pela área de adversários, principalmente quando eles estavam completamente estacionados lá atrás, coisa que o Porto não tem tanta facilidade em fazer. E eu noto que o Benfica nos jogos, normalmente vai até março, abril, que ia fazer fora com equipas que eram inferiores, criava 10, 11, 12 oportunidades de gols, apareciam de todos os lados. E agora já não é assim. E eu não acho que o Benfica tenha jogado melhor esta semana com o Gil Vicente do que jogou em Chaves. Não acho. Até acho que se calhar o Gil Vicente teve mais poder ofensivo esta semana do que o Chaves teve com o Benfica. Sim, sim, isso também concordo, lá está. E isso acaba por ir em contra ao que eu estava a dizer, de que para o jogo que foi, o Chaves pelo menos um golo merecia ter feito, Gil porque Vicente o Gil, desculpa, sim. O Gil merecia pelo fez. menos um golo ter feito, era bom, mas não fez. Tem ali um Navarro que nesta fase final, na minha opinião, tem caído muito. Acho que ele já não marca há 5 ou 6 jornadas, se não estou em erro. Acho que Não a sei última se vez já que está a pensar marcou foi no. a nós. Não sei se já está a pensar numa próxima época. Eu Acho gosto de que, Navarro. e disse isto na altura, no dia do jogo, que o treinador do Gil, que era adjunto, posso confirmar, mas eu acho que o treinador do Gil era É o adjunto Daniel Silva, não é? do André Vilas Boas, Daniel de Souza. Acho que era Daniel adjunto do Silva. André Vilas Boas. Mexeu mal, tirou talvez os 2 ou 3 melhores jogadores que estavam e os que entraram não acrescentaram grande coisa. E aproveitar também que só estamos os dois, que assim ao menos dificilmente há discórdia.
para falar do que acaba por não ser decisivo, mas acho muito estranho o que se passou nos minutos finais em Barcelos. O Veríssimo acabou por tirar um bocadinho o gelo da discussão. E antes que fiquem os benfiquistas já revoltados, vou dar a minha opinião também sobre o que se passou no jogo do Porto. Pelo que eu percebi, o ângulo que se via melhor, a bola a bater na mão do Musa, não foi mostrado ao Veríssimo, ou seja, não sei até que ponto é que ele tem culpa ou não. No que eu vi na televisão, parece-me que os ângulos que lhe foram mostrados dá a ideia claramente que a bola bate no braço do Ruben, mas depois o que nós já vimos é que primeiro bate na mão do Musa. Na minha opinião, se não tivesse batido na mão do Musa, a seguir havia penalti sobre o Otamendi, do que a Rassi até daria para a expulsão. Agora, parece-me claramente que o Musa cabeceia contra a própria mão, e se ele marcou o penalti por mão do Ruben, suposta mão, devia ter marcado falta pela mão do Musa, mas não sei o que é que tu achas. Sim, Acho que hoje é mais já sabes fácil que eu que não estão. Eu sei que tu não sim, gostas muito de discutir a arbitragem, só deixar aqui um parênteses sobre eu o não que, gosto de discutir acaba, arbitragem, nem vou o que nem discutir, mas acaba por ser decisivo, porque, pois é porque isso o mesmo jogo, que eu te o ia dizer. jogo, o jogo já estava 1-0. Não, eu não gosto de discutir arbitragens, nem vou discutir, vou só dar a minha opinião. Sim, mas E, hoje podemos aproveitar que não está cá mas a não é por eles malta, não não estarem está cá. cá a visão vermelha. Não é por eles não estarem cá. Eu não gosto de discutir porque acho que os campeonatos não se decidem nisto, a menos que sejam casos muito excessivos, e isso não se tem verificado nos últimos tempos, que é para um lado, que é para o outro. Um, mas não acho que seja penalti, acho que não teve influência no resultado, como tu disse, já estavam. Se fosse o penalti que desse o triunfo, até teria influência no resultado, mas não foi. Não é penalti, e o penalti a seguir sobre o Otamendi também não é, porque supostamente seguindo o fluxo da jogada teria que ser marcada à mão do Musa, porque antes da bola ir à mão de quem é do Ruben Fernandes. do Ruben Fernandes, vai à mão do Musa. Pronto, achei que foi mal assinalado, tudo bem. Pá, seguimos para a frente. Acho que foi um acho que foi um jogo bastante difícil para o Benfica. E teve que ser o Chiquinho. Foi uma bola assim um bocado perdida na área de cabeça que eu, pronto, foi um, epá, tiveram, Inesperado. acho que eles tiveram a sorte do jogo, sorte que lhes faltou em Chaves. Pronto, tipo, acontece. Há jogos assim fora que todas as equipas. O Porto também teve alguma sorte, por exemplo, na deslocação que teve a Chaves, que ganhou 3-1. Que eu lembro perfeitamente que o Chaves, se calhar, até fez mais do que fez contra o Benfica. E o Porto foi lá 3 vezes e marcou 3 golos. E esta semana com o Boa Vista, apesar do grande caudal ofensivo, o grande caudal ofensivo que o Porto teve foi caudal ofensivo inofensivo, porque acho que Sim, acho e que foi como eu fraco. disse, para os benfiquistas que nos ouvem também já não ficarem um bocadinho revoltados, na minha opinião, o penalti no Dragão é claro, e acho que é preciso ser de outro mundo para Sim, dizer claro. que aquilo não é penalti. Quando vi o Marcana fazer o que fez, fiquei um bocadinho reticente porque ainda faltava muito para o jogo acabar, e não Ficou bem. sei até que ponto é que ter deixado o jogador do Boa Vista tentar a finalização não teria sido a melhor opção no momento em que aquilo aconteceu. Eu fiquei a pensar isso, mas claro que correndo tudo bem e ganhando 1-0, agora o Marcano já não há problema nenhum, já passou. Também deixar aqui a nota que há determinados jogadores na equipa de Porto que estão num déficit de exibição terrível. O Evanilson já não o vejo a fazer um jogo em condições ao tempo. Mesmo o Desde o ano próprio passado. Taremi, mesmo o próprio Taremi está numa queda de forma gritante. Ahm, É inadmissível o Galeno não ser titular, desculpem, mas acho que é o único que acho que ainda agita um bocado lá no ataque, é ele e o PP, e quando o PP baixa tem que ser ele lá na frente. Não concordei com a entrada e saída de Tony. Acho que no momento em que o Marcano é expulso, o Taremi Esse é o devia ter Taremi. saído, porque sozinho o Tony dá muito mais trabalho do que o Taremi. Tem E gostado acho bastante. que o Desculpa Tony interromper. e o Namazo têm sido um bocadinho injustiçados. E gosto bué do Sérgio Conceição, e isso não vai mudar, mas continuo a concordar que ele tem alguns meninos bonitos no plantel, e isso dá-me claramente a ideia disso semana após semana em determinadas situações. Que quando ganhamos está tudo bem e ninguém fala,
mas quando perdemos as coisas já, ou não ganhamos neste caso, que não aconteceu, mas já não sei se são bem assim, e como eu disse, acho que há determinados jogadores que acabam por ser um bocadinho injustiçados, porque tu tens um caso no Fábio Cardoso, por exemplo, que Falta-te um. fez Falta-te um. jogos Eu não te vou dizer qual é, top, tu vais chegar lá sozinho. não, fez jogos top, já sei de quem é que queres que eu falo, E é verdade, mas é sim, um mentira. bocadinho também. Às vezes parece que há determinados jogadores que podem estar a fazer uma sequência de jogos interessantes, que se os outros voltarem, eles têm que jogar. E eu aí não concordo em determinados casos. Se tu me disseres, por exemplo, o Pep pode estar 2 ou 3 semanas sem jogar e depois, quando voltar, tem que jogar. Concordo, porque é uma É diferença, o pronto, é líder, de outro sim. nível. É de outro nível. Agora, tu dizes-me que o Marcano agora foi expulso, não joga a próxima jornada, o Fábio Cardoso faz um bom jogo e no próximo, no a Vai seguir, o para o banco. Marcano já regressa, já não concordo, percebes? E acho que aconteceu Sim. isso muito com determinados jogadores. Tu vês um Tony Martínez que eu não aprecio, porque acho que ele tem bastantes debilidades técnicas, mas nos últimos jogos tem faturado e tem metido a bola dentro da baliza, que é o que interessa. E quando Eu gosto regressa do um Evan Tony. Nelson após lesão, não sei quanto tempo, salta logo para titular. E são essas situações que eu não concordo. Eu acho que o Evanilson dá em forma, atenção. Eu adoro o Evanilson. Se me vais falar do Evanilson da época passada, adoro o Evanilson. Esta época eu não o vi ainda, também por causa das lesões. Mas eu concordo com o que estás a dizer relativamente ao Tony e ao Namazo, porque acho que o Namazo e o Tony neste momento são capazes de ser os dois pontas lanças do Porto em melhor forma. E para mim o Namazo é o melhor puto que o Porto lá tem em termos de progressão, de E longe. isto vai de E, encontro ao que tu estavas a dizer, sendo equipas cansadas e numa fase final do campeonato. e Se do tu Genova, mexeres e meter tipo sangue novo e assim nesta fase final, pessoal que não tenha jogado assim tanto, que tenham sido suplentes, umas vezes utilizados, outras não, e eles querem mostrar que na próxima época claro. serão mais importantes e acho que deviam E, dar liberdade para isso. e antes de terminar, queria só deixar aqui duas notas. A primeira é que isso que tu estás a dizer da energia nova faz todo sentido. Até porque se tu viste, nós não abordamos, mas o Porto ganhou em Famalicão 2-1 na primeira mão da taça e hoje disputa a segunda mão em casa com o Famalicão. E se tu reparares E nesse jogo, acredito houve que eles vão muitas. ser os dois titulares, o Tony Sim, e o Namazo. sim, e é aí que eu ia tocar. Se tu reparares nesse jogo, houve muitas alterações. Jogou Namazo, jogou Tony, jogou Gruitch, jogou. Uh, está a faltar alguém. Uma coisa Não, que eu gostei nesse jogou o Eustáquio, acho eu. Mas isto para dizer que notei muito mais caudal ofensivo nesse jogo, que supostamente é com um adversário mais difícil e fora, do que no jogo que o Boa Vista, onde estavam a jogar supostamente os titulares. E acho que o Gruitch devia ter mais minutos, porque não percebo o que é que ele fez de mal para ter perdido o lugar para o Eustáquio, que neste momento não estar e não estar é a mesma coisa, que eu acho que ele não tem produzido aquilo que produziu no início da época. O Uribe voltou quase à forma que nos tem habituado, tenho gostado dele, desde o jogo da Luz que tenho gostado do que ele tem feito. Acho que em jogos mais complicados, com equipas mais fechadas, talvez, por exemplo, em Arouca, se calhar, com equipas mais fechadas, não, equipas que dão mais ofensivamente. Por exemplo, o Arouca acho que nos pode causar dificuldades defensivas em alguns pontos, muito mais do que e o Famalicão mesmo, hoje em casa. Acho que o Gruitch faz sentido ao lado do Uribe. Quando é com equipas mais pequenas, neste momento, eu se calhar ficaria ou com o Uribe e Otávio ou com o Gruitch e Otávio, porque eu gosto bastante do Otávio a jogar, a fazer o papel que o Vitinha fazia o ano passado, porque acho que são jogadores que têm características semelhantes sim, e e ele na ele fez seleção isso já jogou nessa posição muitas vezes, quase a sempre que 8. era com o Fernando Santos jogava aí. Agora, eh, falando do Otávio, e isto é uma opinião um bocadinho se calhar controversa para os portistas, eu acho que o Otávio é um jogador top, tipo, é do melhor que há na nossa liga. Tenho achado que às vezes exagera um bocadinho fora jogo. Percebo que é um gajo que gosta de meter um bocadinho nojo e até acho piada a isso, mas tem sempre os seus limites e às vezes acho que ele não sabe medir bem esses limites e sinto que agora com o Boa Vista aconteceu um bocadinho isso, que às vezes simplesmente não há necessidade, estás a ver? há Tipo, exageros, sim, eu concordo contigo. sim, Mas eu gosto e dele e como gosto dele, já lhe perdoo tudo isso que ele faz. E tu também, aposto. Mas sim, percebo. sim, óbvio, mas acho Mas, que às mas isso vezes é um também, bocadinho demais, percebes? isso também dá um bocado para o Pep, porque às vezes também se envolvem coisas extra-jogo um bocado em Acho que cada demasia. vez menos, por acaso, mas percebo onde quer chegar. E só mesmo para terminar, dizer que eu há bocadinho ia falar sobre isso e depois passou-me e os benfiquistas depois também dizem aquele gajo depois não referiu isso. Dizer que o que Vais falar de 100 aconteceu no... milhões?
Quem é o 100 milhões? Não, desculpa, diz. Não. Do Neves. Sim. Não. Não, vou falar do que foi a compensação no Estado do Dragão, que na minha opinião foi completamente ridículo. Nós não sabíamos se de mais 2 minutos, como é óbvio, não sabíamos se mais 2 minutos o Boa Vista marcava ou não marcava, mas o que se passou na compensação é ridículo, porque nós como adeptos de equipa grande, passámos a vida a reclamar quando alguém faz antijogo, como o Boa Vista fez na primeira parte, e entradas duras, etc. E depois, quando há necessidade de o fazermos, também o fazemos. Ou Claro. seja, tu não podes criticar alguma coisa e depois já andar a fazê-la. Isso, pecamos todos um bocadinho por aí. E quando o próprio árbitro, tu vês um jogo parado dos 92 e qualquer coisa, numa Aos falta que 93 houve e qualquer coisa. junto ao canto, penso eu, e, Sim. Foi e ridículo. teve mais de 1 minuto parado, e depois aos 94 o Boa Vista está a atacar e ele acaba o jogo. Aliás, a transmissão nem se apercebeu, porque ele apitou precisamente quando os gajos estavam a entrar pela área Sim, adentro. sim. E isso é ridículo, Não, porque ele por apitou e exemplo, ele ainda não estavam a chegar à área praticamente, estavam exato. a fazer, estavam a fazer o passe, que aquilo foi uma tabelinha que originou com o lateral, que acho que foi o Malheiro, achou que cruzou. Não sei. Acho que foi, ou o Mangas. Acho que foi um gajo que cruzou na direita e para esse gajo cruzar foi feita uma tabelinha. E o primeiro passo da tabelinha foi quando o gajo apitou, que é estúpido, que o gajo já está a entrar na Sim, área, está sim. numa situação perigosa. E ainda mais estúpido que isso é o facto de ele não dar compensação sobre a compensação, porque aquilo tinha no mínimo que ir até aos 6 mas relativamente à compensação, já nem vou discutir, porque já sabes, tu e eu e toda a gente sabe, quando o Porto, o Benfica ou o Sporting estão a perder, que a compensação é sempre de 5 para cima, e quando estão a ganhar, é sempre de 5 para baixo. Sim, não Já faz sentido. sabes. E lá está, acho que errou em tudo, como tu disseste, compensação sobre compensação faz todo sentido, porque senão deixámos eles andarem ali a passear na compensação e acaba por não servir para nada. E acabar no momento em que acabou, pá, parecia que ele tinha alguma coisa combinada Sim, e foi que ridículo. tinha, não fez sentido nenhum e acho que não Nenhum, poderia deixar de zero. dizer isto, sendo eu uma pessoa transparente, que me considero uma pessoa transparente e sincera, não podia deixar de dizer Sim, isto sim. porque senão os nossos dois colegas não iam, pá, iam haver aqui alguns atritos proximamente Não, que eles vão ter. provavelmente num próximo episódio. Eles agora, nós não discutimos com eles, mas eles como não tiveram disponibilidade esta semana, eu presumo que para a semana podem contar com um episódio explosivo, só deles os dois, sem nos dizer nada. Sim. Eles E vão fazer provavelmente com um convidado especial, tipo Roger Schmidt ou assim qualquer coisa. ou Pedro Guerra, qualquer coisa Olha, o desse Pedro género. Guerra também. Ele falta às audiências do tribunal Olha, para vir ao episódio. Não, mas acho que é isso. Pá, lá está. Acho que não faz sentido nenhum. Isso que aconteceu na reta final. Vamos dar por terminado o episódio desta semana, praticamente dedicado a futebol no geral, como sempre. Passamos praticamente todos os campeonatos. e pela Fórmula 1. Começámos pela Fórmula 1. Um episódio diferente. Deixa-me só interromper, até a NBA não vou tocar nesse ponto, porque se não ouviram o nosso especial têm que ouvir. Entretanto, os Lakers já estão a ganhar 1-0. O resto Certo? é andamento. E acho que é isso. Já sabem. Sigam, caso queiram. Caso tenham assim dinheiro a mais, sigam as nossas apostas. Não é nada garantido, como sabem. Esta semana não haverá o momento da notícia do tema especial, como houve em semanas transatas com a Érica, por exemplo. Foi contra essa opção para esta semana. Estou a brincar. Mas acho que é isso. Sigam nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, fez a 3 e fiquem ligados. Para a semana, mais um episódio. Esperamos com as coisas já mais definidas, principalmente no nosso campeonato, e que o Benfica não ganhe ao Braga. E com as finais da taça definidas também. Um abraço a Com a final da todos taça. e Um abraço a fomos. todos, malta. Tchau. Obrigado por ouvirem. Até para a semana.